Os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Será? Vem ler comigo. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Ivan Cleiton, para você que não me conhece ainda. E antes de nós falarmos sobre esse tema, eu gostaria de te fazer um pedido para que você pudesse se inscrever no canal, ativar as notificações e assim compartilhar para que outras pessoas também sejam abençoadas com este vídeo, com esse tema, com esse conteúdo. Fazendo assim, você estará me ajudando profundamente para que eu possa dedicar mais tempo para este assunto, para que eu possa trazer mais conteúdos de forma mais aprofundada, para que juntamente com vocês aprendermos a Santa Escritura. Deus abençoe. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Lemos o seguinte, em Mateus capítulo de número 23, versículo de número 12. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. A maioria até lê corretamente esse trecho das Escrituras, porém acabam por se equivocar, interpretando de maneira errada, pois acabam por extrair uma minúscula palavra que trará todo um sentido e luz à compreensão desse trecho, reproduzindo a ideia de que se trata de pessoas que foram maltratadas, afrontadas, zombadas, humilhadas. É claro que tal situação é no mínimo desconfortável, porém, não é disso que se trata aqui. Observe a partícula "se" apresentada no texto em que acabamos de ler. Ela não traz a ideia de uma conjunção, ou seja, de algo condicional, mas sim refere-se a um pronome. Poderíamos ler tranquilamente esta mesma passagem da seguinte maneira: aqueles que procuram exaltar a si mesmos, estes serão humilhados, mas aqueles que humilham a si próprios, estes serão exaltados. O próprio contexto da passagem que nós acabamos de ler, Jesus está censurando, repreendendo os fariseus e escribas, por eles procurarem os melhores lugares e ocuparem as primeiras filas. Eles gostavam de estar em praça pública e por estes serem louvados. Eles procuravam ser honrados pelos homens e ser por eles chamados de mestres. Contudo, Jesus direciona a mensagem aos seus discípulos, dizendo que o maior entre vocês é aquele que vos serve. Em uma ocasião semelhante, Jesus conta uma parábola para alguns que confiavam tanto em si mesmos que desprezavam os outros. Jesus passa a dizer em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 10, o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé, à distância, não ousava nem olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este foi para a sua casa justificado, e não outro, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em Tiago capítulo 4, versículo de número 6, lemos que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aqui cabe um adendo, pois eu mesmo já ouvi muitas pessoas classificando aqueles que estão em uma condição financeira precária como humildes. Mas humildade não tem nada a ver com status, classe social e nem tampouco poder aquisitivo, pois é possível alguma pessoa ser rica e ter mais humildade que outros que estão em situação de pobreza. Ser humilde é reconhecer a nossa limitação, é ser modesto, ser simples, que possamos aprender com o nosso Mestre Jesus a sermos mansos e humildes. Aliás, o próprio Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de como devemos nos humilhar, pois está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 9,
que ele mesmo em figura humana humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Assim sendo, eu não humilho a mim mesmo para mim mesmo. A humilhação, ela tem objetivo, propósito e endereço. A simples ideia de eu ser servo e Deus ser rei é prostrar-se diante dele em ato de humilhação. É reconhecer a minha inferioridade diante a sua superioridade. No Antigo Testamento, é comum nós lermos os judeus, bem como outras culturas, que diante das calamidades se cobrirem com cinzas e panos de saco. Essa ação tinha por finalidade demonstrar profunda tristeza e lamentação, demonstrar arrependimento, mas também evidenciar a humildade, a humilhação. Vem ler comigo o que Daniel escreve no capítulo de número 9, versículo de número 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Muitos, ao longo da história, por procurarem exaltarem a si mesmos, tiveram um terrível destino. Como, por exemplo, Senaqueribe, que foi morto pelos seus próprios filhos, ou Nabucodonosor, que pastou como um animal, ou o grande Herodes, que foi comido por bichos. Mas também é verdade que aqueles que se humilharam tiveram de Deus a recompensa. Lemos como uma promessa viva, não apenas para os dias de Israel, mas também para os nossos. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para evidenciar e ratificar ainda mais o que Jesus quis nos dizer quando falou a respeito daqueles que se humilham e serão exaltados por Deus, vem ler comigo o que o apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo de número 5 e versículo de número 6. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no devido tempo. Tiago vai dizer praticamente as mesmas palavras em sua carta, no capítulo 4, versículo 10. Mas se você de repente tem recebido todo tipo de afronta e tem sido humilhado, a recomendação bíblica que eu te dou é: ore por esses que se fizeram seus inimigos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Não pague mal com mal. Para finalizar e tranquilizar o teu coração, deixo mais uma referência caso você esteja sofrendo algum tipo de humilhação por outros. É possível Deus também te exaltar. Lemos em Mateus capítulo de número 5, versículo 11 e 12, as seguintes palavras do nosso Mestre Jesus: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Deixe nos comentários o que você achou a respeito deste vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se você já sabia sobre esse tema. Não deixe de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sino das notificações. Agradeço a Deus pela tua vida e espero que eu possa ter contribuído para o teu crescimento. Deus o abençoe. Até mais e tchau!